Meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Muitos já nos conhecem e outros não, mas realmente é uma alegria estar com a Igreja de Cristo aqui em Araguaína. Eu e Denise, quando nós temos esse privilégio de estar aqui, nós agradecemos o convite, a receptividade dos irmãos. E a gente espera, assim, é um tema tão interessante para pensar sobre felicidade em meio à imperfeição. É tão interessante que, quando eu comecei a construir, conversando com a Denise, e vai vindo tanta informação, então leve especialmente as palavras de Jesus e o que Ele tem para a gente, que eu sei que dá para viver sim feliz em meio às imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e assim por diante. Eu queria iniciar justamente, como é para tratar sobre imperfeição, eu queria falar sobre essa palavra de Jesus que Ele diz em Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. Mas antes de falar, eu quero dizer para vocês que a Denise, aqui, ela tem me suportado durante 18 anos. Estamos indo para 19 anos de casados. E eu agradeço muito, viu, Denise? Eu sempre digo para ela, não desiste de mim, por favor. Sempre vai aí segurando as pontas. E eu sempre agradeço por ela me amar. Ela diz, mas amor não se agradece, né? A gente retribui. Então, assim, muito obrigado, Denise. Tem sido um prazer viver contigo. Tu és uma bênção na minha vida. Eu te amo, viu? Tá bom? Meus irmãos, e Jesus, Ele disse exatamente no finalzinho do capítulo 5 de Mateus, no nosso famoso Sermão do Monte, Ele disse, portanto, sejam perfeitos. A gente está falando de imperfeição, lembre disso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Alguém rapidinho me diga o contexto que Ele finaliza com essa afirmação. Qual é esse contexto aí? Quais são os versículos que vêm antes? Alguém rapidinho. Bora. Quem vai? Bora, Yuri. Yuri está aí se formando já em teologia. Bora, Yuri. Qual é o contexto? Jesus ele finaliza, esse é o final do capítulo 5. Ele diz, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Oi? De perdão, exato. Eu quero uma coisa mais próxima, é isso, exatamente, é sobre perdão, mas Ele está mandando perdoar quem? Está mandando amar quem? Quem falou? Exatamente, é os inimigos. Então nessa noite, a gente vai aprender a ser perfeito para amar, que às vezes o nosso inimigo, que não é o nosso inimigo em casa, às vezes parece que a gente está com um inimigo dentro de casa, mas não é, não é o nosso inimigo. Mas o grande X aqui, o paradoxo aqui é, se Jesus manda, Ele está mandando amar o inimigo, quanto mais uma belezura dessa aqui, né? Quanto mais a minha esposa, quanto eu tenho que amá-la, quanto eu tenho que cuidar dela. Certo? Vamos lá? Queria mostrar para vocês rapidinho aqui, é bem rápido mesmo. Isso aqui há 18 anos... Nós estávamos casados, perceba que eu tinha bastante cabelo. Eu era magra. A Denise está falando que ela era mais magrinha. Aí eu devia, sei lá, estava bem cabeludo. E agora, nós estamos assim. Então, eu digo que a Denise está ficando cada vez mais bonita. E eu estou já meio mais para lá do que para cá. E eu digo para ela, não desiste de mim, vai até o final, né? Até que a morte os separe. Mas tem sido assim um prazer compartilhar a vida com ela realmente. E assim, no início do nosso relacionamento, eu queria que enquanto eu vou falando, que você fosse rememorando essa ideia do primeiro encontro que vocês tiveram. A irmã Tânia relembrou aqui 27 anos de casados. Queria que você pensasse, a primeira vez que você viu a sua mulher, o seu esposo, você nem sabia que ainda ia ser o seu marido, sua mulher. Você lembra como é que foi? Eu lembro.
eu comprava... O pai dela tem uma taberna, não sei se vocês chamam de taberna aqui, essas mercearias de bairro, assim, bem pequena, que vende tudo, né? O mini mercado. E toda vez eu passava lá para comprar alguma coisa, e quando eu chego lá, aí parece uma moça para pegar moeda com o pai. Aí eu olhei, não sabia que o Bibi tinha filha. O nome do pai dela é Bibi. Era a mercearia do Bibi o nome lá. E eu olhei aquela moça, eu falei, não sabia que o Bibi tinha filha. E foi a primeira vez que a vi na vida. E dali nós fomos nos encontrando, até que o dia que nós começamos a estudar juntos para o vestibular. E aí nós nos apaixonamos e estamos até hoje. Mas nesse início, e pense no seu início, quando Adão e Eva viu Eva, muito bom. Quando Adão viu Eva, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte, era tudo maravilhoso, era tudo beleza, não tinha problema, não tinha falha. Vocês concordam comigo? É mais ou menos isso mesmo? Não tem falha, não olha para cabelo, não olha para nada, não olha... Senta ali, olha e diz, uau, que coisa mais linda, é o homem, é a mulher da minha vida. É assim. E foi exatamente como aconteceu com Adão e Eva. Dava calafrio quando eu olhava a Denise. Eu passava para trabalhar, para ver se pelo menos eu via ela na janelinha assim, a casa dela era de esquina, eu queria pelo menos que ela abrisse a janela para vê-la. Todos os dias eu ia trabalhar, mas não encontrava. E assim era, assim foi com Adão e Eva. Mas quando teve a queda, você lembra o que aconteceu? Teve a queda, a primeira coisa que Adão disse, quando depois que ele... Como é que eu volto aqui? Primeiro ele disse, né, essa é osso dos meus ossos, e depois da queda, o que é que ele disse para o Senhor? Ele disse, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Foi rápido, da perfeição, para apontar logo ali o dedinho. Olha, foi ela. Estava aqui na minha, o Senhor veio, me trouxe essa mulher, e agora a gente está todo enrolado, descobrimos que pecamos, temos ciência do bem e do mal, e a primeira coisa que ele fez, apontou o erro de Eva. E já é um problemaço que muita gente fala sobre isso, sobre não assumir responsabilidade, que foi que Adão fez, não assumiu a responsabilidade. Tem sido assim com você também? Logo no início, tudo beleza, tudo legal, e vai passando o tempo do relacionamento, a gente começa a perder aquela perfeição e vai começando apontando as falhas. Dizem que a prova do casamento é até os 7 anos. Não sei se vocês concordam. Até os 7 anos, quando o casal supera os 7 anos, dizem que também caminha andar até que a morte separe. E eu tenho visto que nem sempre é isso. Eu tenho visto que alguns casais, eles têm separado, já com filhos, com netos. É difícil isso acontecer, mas às vezes tem acontecido. Alguns mais jovens, alguns vão ficando no meio do caminho. Mas eu sou, assim, um defensor do casamento. Eu sou um defensor da família. Então, todas as vezes que temos oportunidade de aconselhar casais, eu sempre acredito na reconciliação. E, às vezes, a gente que quando tem experiências de olhar para casais e ver os problemas que eles estão enfrentando, e eles saem de uma conversa que nós temos e a gente conversa, é tão pequeno o problema deles, é um ajustezinho que tem que fazer aqui, e aí quando a gente percebe, já se separaram, a gente fala, poxa vida, era só um ajuste, era só um detalhe tão pequeno entre nós dois, que poderia ser feito, que as coisas poderiam ter encaminhado bem. Tudo bem? Posso ir? E eu queria, assim, nessa primeira parte, falar com vocês sobre algumas questões que vão acontecendo sobre imperfeições, e depois, tratar de coisas negativas, como imperfeições, e depois eu queria trabalhar com vocês coisas positivas, já no final da mensagem. Nosso tempo é curtinho, é 40 minutos, então vou correr. Um primeiro ponto que eu tenho visto muito nos nossos casais,
e falando também, não estou falando de casal secular, às vezes dentro da igreja, são padrões de beleza idealizados. Às vezes, os casais eles estão pegando aquele molde do mundo, e vão trazendo para dentro do nosso relacionamento. Quando a Denise casou com 22 anos, então nós éramos bem jovens, eu estava com 26. Não parece, eu sou só 4 anos mais velho que ela. E ela, assim, jovem, bonita, toda inteiraça. E naturalmente o tempo vai chegando, pessoal, para todo mundo, né? Vai chegando o cabelo e tudo vai envelhecendo. Então, às vezes eu olho padrões de beleza e comparações com pessoas de fora para dentro da nossa casa. E aí, quando a gente vai adotando alguns padrões de beleza, aí eu não sou contra de cuidado pessoal, pelo contrário, eu incentivo sempre a Denise, quer fazer, pode, vai. Mas, quando eu idealizo um padrão de beleza, e você entende o que eu estou falando, e eu começo a tentar aplicar isso para dentro da minha casa, e às vezes eu quero exigir do meu cônjuge algum padrão daquele que eu estabeleço, às vezes eu posso ter muito problema. E esse padrão pode ser de beleza, pode ser um padrão às vezes intelectual, às vezes pode ser um padrão emocional, e se tem algo ruim para a gente, é exatamente fazer comparações. As comparações, elas são geralmente desastrosas. E a gente vai chegar um pouquinho mais para frente, e além... Opa, pode? Claro. Em relação a esse padrão, quando eu casei, lógico, 18 anos atrás, eu era mais magra, eu não tinha cabelo, alguns fios brancos, eu não tinha rugas, mas é importante que, mesmo com o passar do tempo, mesmo eu percebendo, e a mulher sabe, né, que a nossa autoestima, quando a gente tem filho, o corpo modifica, mas é muito importante nesse momento, você ainda assim ter alguém ao seu lado que lhe admira e que fala isso, que fala que você é bonita, que fala que lhe ama, porque isso faz bem para o nosso coração. Então, isso passa uma segurança. Então, é algo que o meu esposo faz, né? Ele também brinca, ele fala que ele está ficando careca, e que antigamente ele tinha mais cabelo, e que ele vai ficando... Enfim, e eu digo, isso para mim não importa, porque eu te amo. E eu te amo independente de ter cabelo ou não. Então, é muito importante entre o casal você falar isso. Porque, às vezes, talvez o outro ache que aquilo ali, a perda de um cabelo, ou ganhar uns quilinhos a mais, ou o cabelo vai ficando branco, enfim. As marcas do tempo, para uma pessoa talvez que tenha uma baixa autoestima, ela pode achar que aquilo ali está fazendo com que o amor do outro diminua, que o outro vá perdendo um pouco ali, né, toda aquela admiração que tinha. E quando a gente tem essa segurança, quando o outro fala que não importa, que ele te ama a si mesmo, isso faz bem para a autoestima e ajuda também até a fazer o mesmo. Então, fica uma dica importante, sempre valorize, sempre expresse que não é a aparência, né, e sim a essência, é o amor que a gente tem pelo outro, que vai crescendo, pelo contrário, ele vai aumentando. Hoje eu amo muito mais do que quando ele tinha cabelo, e tinha mais cabelo. Então, isso para mim realmente não importa. Obrigado, amor. Especialmente o está ficando, porque para mim não tem mais quase nada. Velocidade de apontar erros. Pessoal, se tem algo que machuca no relacionamento, é a velocidade que nós temos de apontar erros. A velocidade, às vezes, ela pode ser igual daquela pessoa que quando está atrás de você no semáforo e abre o semáforo de buzina, sabe? Aquela velocidade. Abriu o semáforo e pã! Fala, rapaz, mas que rapidez, né? Para passar na frente. Essa capacidade de apontar erros, Tiago ele fala uma coisa muito legal. Ele diz assim, ele diz, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um... Opa, eu estou passando? Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. A gente aponta erros e às vezes nós não conseguimos também enxergar os nossos. Porque
quando a gente está apontando, a gente está atacando, de certa forma a gente está se defendendo. Essa capacidade de apontar erros é bom ser lembrada por uma coisa. E Tiago lembra a gente de que nós somos, não sei quem é o melhor de você. Aqui, né, tem a ver aquela disputa. Quem é o melhor? Quem é o bom? Tem alguém, às vezes, que se acha melhor no casal. Eu sei tudo, eu faço tudo certo, eu nunca erro. E tem um detalhe, os bons também erram. Os bons, eles dão vacilos também. E às vezes é ruim para reconhecer que a gente erra. E quando a gente faz isso, infelizmente, eu vou ter que reconhecer isso. Lá em casa, esse chamado bom, e veja que o bom ali está entre aspas, né? Ele está entre aspas, porque não é tão bom assim. Os bons, eles erram. E quando ele erra, ele não gosta de reconhecer esse erro. Essa capacidade de apontar erros, ele vai minando o relacionamento, sufocando aquela situação ali que a pessoa chega, poxa, todo tempo sou eu, todo tempo só eu que erro. Não sei se alguém passa por isso. Lá em casa eu luto para não fazer isso com a Denise. Eu luto para, indiretamente, tentar deixar uma palavra de ensino, sabe? Querer ensinar todo o tempo, querer ser aquela pessoa moralmente correta. E eu luto muito contra isso, meus irmãos, porque eu sei que às vezes que eu faço isso, eu machuco muito a minha esposa. E você erra quando você faz isso, que nem eu. A gente pegou essa ideia aqui, e eu queria que você acompanhasse. Essa ideia aqui foi do livro do pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte, o irmão Nonato me sugeriu para ler o livro, nós compramos o livro, lemos uma parte dele. O nome do livro é, parafraseando, é exatamente como ser feliz em meio às imperfeições do casal. E ele fala assim, que outra coisa que dá muito problema no casal é exatamente a comunicação. E é engraçado, porque, queria que a Denise me ajudasse, porque é o seguinte, oi, amor. Quando o homem e a mulher vão se comunicar, eles têm tipo um dialeto diferente. O homem está falando uma coisa, a mulher fala a mesma coisa. Eu não sei quantos já viram esse quadro aqui, mas ele é muito engraçado. Por exemplo, quando a mulher diz sei, ela está dizendo não acredito em nada. Quando o homem diz sei, ele diz entendi. Quando a mulher diz tá, para de falar. Essa é a comunicação. E quando o homem diz tá, é tá. Quando a mulher diz não é nada, tem alguma coisa errada por aí. E quando o homem diz não é nada mesmo. Não fala comigo, pede desculpa agora. Não quero falar. Quero ficar sozinho, na caixinha, do nada. Então vai. Não vai de jeito nenhum. Então vai. Ainda está aqui. De boa. Com raiva. De boa. O problema é seu. Faça o que quiser. Se fizer, morre. Já vou fazer. Amanhã, quem sabe. Eu achei muito engraçado isso aqui, porque realmente é o que acontece com a gente. A gente vai falando uma coisa, e se não tiver ali aquela clareza, vai falando uma coisa por tabela, vai tentando dar uma indireta, vai tentando que o outro perceba. Isso é um problemaço no relacionamento. A comunicação, quando ela não é clara, quando ela deixa entre linhas, a gente sempre vai ficar, será que é aquilo que ela quis dizer? Será que ele quis falar é isso? E a gente vai olhando que quando essas coisas vão minando o casamento, um ou outro vai perdendo a credibilidade. E credibilidade, eu não sei se você já entrou no Serasa alguma vez, eu entrei recentemente no Serasa. Eu fui fazer alguma compra e apareceu que meu nome estava no Serasa. Eu falei, mas eu não estou devendo ninguém. Resumindo, tiraram um cartão no meu nome, fizeram várias compras no meu nome, e eu estava devendo já uma dívida alta, sem saber.
E quando eu percebi, meu nome estava no Serasa. No nosso caso do relacionamento conjugal, às vezes o Serasa ele é proposital, não é sem querer. A gente vai fazendo algumas coisas, a gente vai omitindo algumas coisas. Tem uma história muito engraçada nossa, minha e da Denise, que eu gostava de um short azul. E eu procurei esse short por muito tempo. Eu não achava o short. E eu procurava o short, até que um dia, eu falei, amor, tu viste um short azul meu? Ela não falou nada. Aí passou eu procurando o short, até que ela disse, amor, aí eu estava com medo de falar para ti, eu dei teu short. Aí eu falei, aí tem duas coisas, né, que eu fiquei pensando. Será que eu gero esse medo na minha esposa, dela não ter confiança de falar para mim algo direto, e eu ser muito grosseiro com ela? Ou realmente ela só não quis falar? Então ela me disse, eu dei, amor. Passou um rapaz aí na rua, ele pediu um short e eu dei esse short. Era o short que eu mais gostava. Mas ela deu o short. Então, às vezes, tem algumas omissões no relacionamento que, se a gente não tratar, ele vai, ainda mais quando é sabido por outra pessoa. É terrível, meus irmãos. Imagina uma coisa importante para o casal, e aí, poxa, não vou falar, vou ficar aqui na minha. Aí ela comenta com alguém, essa pessoa vai e fala para o cônjuge. Pense numa tempestade que dá. Porque é uma quebra de confiança. E quebra de confiança, para se recuperar depois, ela é lenta, tem que ser assim, devagarinho. Às vezes conversas paralelas, às vezes são traições, infelizmente. Conversas paralelas são interessantes. O que eu quero dizer com conversas paralelas? Eu estava cuidando de um casal, e de repente eu descobri que um irmão nosso, da nossa igreja, ele estava conversando por WhatsApp com uma outra irmã da nossa igreja, mas casados. E eu achei aquilo muito estranho. Aí eu fui confrontá-lo. Cheguei, irmão, você está conversando com a irmã de madrugada? Mas não estou entendendo isso. Ele disse, não, irmão, é só conversa. Eu falei, mas como é que eu sou casado? Eu vou conversar com uma irmã casada de madrugada? Não, irmão, a gente está só conversando. Eu falei, então não tem problema nenhum. Ele disse, não tem problema nenhum, eu não está fazendo nada demais. Então eu vou falar com a sua esposa, vou dizer que você está falando para ela. Ele disse, não, irmão. Tá bom, está errado. Então quer dizer, precisa alguém chegar e dizer para você, não faça isso. Eu gosto muito de uma frase do Mário Cortella, aquele barbudão, quando ele estava explicando sobre ética e moral, e eu falei uma vez, talvez aqui, numa mensagem, que ele diz, se aquilo que você vai fazer não tem coragem de contar para alguém, não faça. Não faça. Então, uma conversa paralela, como é que eu, casado, vou conversar com uma outra, nem precisa ser uma mulher casada, com qualquer outra mulher, de madrugada, em qualquer outro ponto, não importa. Então, quando isso acontece, e o outro sabe, você já sabe que vai para o Serasa direto, vai para o Serasa matrimonial, dá uma quebra no relacionamento, meu irmão, minha irmã, que para recuperar isso daí, leva tempo. Leva tempo e erros dentro do casamento vão acontecer, não tem jeito. Mas existem erros que são pontuais. Existe um erro que você vai fazer e, errei. Vamos lá, vamos recomeçar. Mas tem os erros que são repetitivos. E esses erros repetitivos são eles que vão machucando, eles que vão acabando com a vida financeira, se a gente pode chamar de um banco do amor aí, vão acabando e quando de repente a gente se espanta, um casal se deixou. Porque não tiveram a capacidade de ir corrigindo, de ir curando e de repente acontece. Eu acho primordial no casamento o diálogo. Então, essa questão dos erros repetitivos. É fundamental uma comunicação. É fundamental, se você se sentiu ofendida, se você se sentiu ofendido, fale para o outro. Porque, às vezes, ele realmente não vai perceber. Às vezes, realmente, essa é a intenção. Então, nós passamos por uma situação em que o Anderson falava comigo e eu não estava gostando da maneira como ele estava falando comigo. Para mim, parecia que tudo que eu estava falando, ele vinha e queria me dar tipo uma lição de moral ou me chamar atenção por algo.
Só que eu não falei para ele que eu não estava gostando. E eu fui só guardando, fui só guardando, fui só guardando. Até que num belo dia, de manhã cedo, antes do café da manhã, estourou. Por uma coisinha, foi por um leite em pó que caiu fora da xícara e estourou. E aí eu disse, foi quando eu falei para ele, mas há muito tempo que tu já está falando assim, eu não estou gostando. E ele disse, por que tu não me falaste? Então, é fundamental essa comunicação. Principalmente, me desculpem os homens, mas os homens realmente, às vezes eles não percebem. E nós, mulheres, a gente é muito mais sensível para certas coisas, a gente já pega rápido. E o homem está ali falando, então é necessário falar com todas as letras. Se é assim na sua casa, então fale com todas as letras, para evitar que lá na frente esses erros repetitivos que vão ali machucando, 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 vão minando, e aí um dia talvez já não dê mais nem tempo de consertar, já estourou e não tem mais como voltar. E seguindo, meus irmãos, o texto clássico de Tiago, capítulo 1, ele fala que o pecado é isso, vem aquele desejo, vem aquele olhar, vem aquela cobiça, e quando materializa, ele diz que gera morte. Esse gera morte, pode até ser a morte física logo, de repente, mas primeiro a gente sabe que é a morte espiritual. E essa morte espiritual, uma vez instaurada, acaba com o relacionamento do casal. Eu quero dar uma corrida agora, meus irmãos, tenho só 10 minutinhos, o irmão Nonato já me avisou aqui, na minha mente, que tem que acabar. Então, o cadastro positivo no Serasa, para quem já ficou no Serasa, sabe como é que você recupera o seu cadastro no Serasa? Você precisa ter práticas saudáveis financeiras. Você precisa pagar as contas, eles vão começar a gerar, e você gera um cadastro positivo. O cadastro positivo, para quem conhece, eu não sei se usam aqui em Araguaína. O pessoal mais para o Sudeste, Centro-Oeste, Sudeste, eles usam o cadastro positivo. Você vai fazer uma compra, tem juros diferenciados, você vai fazer algum financiamento, e aí passa rápido o crédito, porque você tem um saldo alto. No relacionamento, é mais difícil, porque para readquirir confiança, tem que ter aquela atitude ali muito clara. Eu tenho um amigo que ele traiu a esposa, e ele me disse, Anderson, eu tenho que sair nesse horário, porque a minha esposa, ela já está esperando que eu tenha algumas atividades, e fica aquela, sabe, aquela rusgazinha. E eu falei para ele, meu irmão, ele não é cristão. Ele disse, eu chamo meu irmão assim para ele, falei, meu irmão, deixe tudo claro para ela. Deixe tudo claro, vou ficar aqui mais um pouco, preciso trabalhar. Aí um dia a gente estava lá, ficamos tarde no trabalho, ele já bateu uma foto mini dele, para você ver como é que precisa credibilizar, né? Eu e a Denise, graças a Deus, espero que vocês também, irmão, vou ficar aqui, não preciso mandar foto, não preciso fazer nada. A gente confia um no outro. A gente está com crédito bom, está com saldo positivo bom. Mas quando acontece alguma falha, aí tem que ir recuperar tudo de novo. Eu vou falar rapidinho nisso daqui, que para restaurar a credibilidade, e é uma coisa que Adão não fez lá no início, que é, primeiro ponto, assumir responsabilidade. Irmãos, nós somos craques. Eu vou arriscar dizer, eu vejo aqui casais muito admiráveis, de pessoas que eu conheço. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento do relacionamento deles, chega uma hora ali de uma pequena discussão, que a gente vai jogando a responsabilidade um para o outro. Ainda mais quando fere o nosso ego, ainda mais quando o nosso orgulho é mexido, a nossa reputação, e a gente não quer ficar, não, eu só fiz isso porque você fez isso. Quando eu digo que eu só faço isso porque o outro fez isso, no fundo, eu não estou reconhecendo o erro. Eu estou dizendo, eu fiz isso, culpa sua. Eu errei, mas eu só errei, eu sou tão bom que eu só errei porque você me fez errar. Isso não ajuda em nada no relacionamento. Isso não recupera crédito nenhum. Precisamos reconhecer nossos próprios erros. Quando o casal reconhece seu próprio erro, é o primeiro passo para a credibilidade. Depois, se ele consegue reconhecer, ele vai ter um arrependimento. Eu quero parar de fazer isso. Eu luto. Irmãos, quem convive comigo, eu sou muito sarcástico. Eu sou muito debochado. E isso não é uma virtude, mas
eu sou muito piadista, às vezes assim, pego uma palavra, eu falo alguma coisa, e às vezes eu vou fazer isso com a Denise, e não dá certo. Não dá certo com ninguém, na realidade, deboche e sarcasmo, né? Se for negativo, então, não dá certo. Mas com ela, quando eu falo alguma brincadeira, ela já... Então, eu já luto durante a minha vida para não fazer nada disso. Então, me arrependo, busco a transparência, tento ser transparente com a Denise o máximo possível. Isso é uma habilidade difícil, porque transparência é maturidade para falar o que precisa ser falado. Uma vez eu falei para a Denise, eu já falei uma vez aqui, eu lembro, eu nunca tive problema com mulher, irmãos, graças a Deus. Em que sentido eu quero dizer que eu nunca tive problema com mulher? É assim, eu nunca fui cantado, ninguém nunca mexeu comigo, não tem ninguém que... alguma coisa assim, eu nunca tive esse problema, graças a Deus. Mas uma vez uma moça mexeu comigo, e foi engraçado. E eu falei para ela, e outra vez eu estava lá no meu trabalho, e eu falei para ela, amor, tem uma moça lá no meu trabalho assim, assim, assada. Ela disse, te afasta dela, não fica perto. Então assim, e aí ela, mas está sentindo alguma coisa? Não sei o quê. Eu falei, amor, olha só, eu estou te pedindo ajuda, eu estou tentando ser transparente, mas se a gente começar a escavucar as coisas, né, Baltazar, o negócio vai complicando. Tu vai perguntar, eu vou falar, e talvez gere algum problema. Então, nesse momento, só ora por mim, eu vou me afastar, não está tendo nada, mas eu estou te abrindo o meu coração, que é uma segurança para nós dois. E sabe, meus irmãos, ter maturidade para falar algumas coisas para o outro nem sempre é fácil. Você imagina, você sentiu alguma coisa por alguém dizer, amor, estou sentindo alguma coisa. Para mim é uma vassourada, né? Não tem como chegar e falar assim alguma coisa. Eu lembro de uma história do Clóvis Barros, aquele professor. Ele diz que ele foi dar uma aula. Vocês conhecem o Clóvis Barros? Conhece? Ele foi dar uma aula e quando ele disse, ele já tem uma idade, né? Quase 60 anos. Ele foi dar uma aula e disse que sentou uma menina, bem assim na primeira fileira, com uma mini saia. E ele começou a dar aula e os olhos perturbando a cabeça dele. E até que ele acabou a aula e chegou em casa assim, triste, porque ele não conseguiu se concentrar, né? E a mulher dele falou, oi, amor, tudo bem, tudo bem. Como foi a aula? Ele disse, foi péssima, foi horrível hoje. Por quê? Para que ela foi perguntar? Ele foi falar, porque eu estava lá e chegou uma mocinha lá com uma mini saia, e eu estava me esforçando para não olhar. Ela disse, mas como é que tu fala isso comigo? Cafajeste, tu não me respeita. Ele disse, poxa, eu estou tentando abrir meu coração para ti, para dizer que a aula foi péssima, que eu não me concentrei, que eu desviei o olhar o máximo que eu pude, não estava querendo olhar, mas para mim veio aquele espírito juvenil, e estou te dando a oportunidade de saber quem eu sou. Então quer dizer, irmãos, imagine você falar isso para sua mulher. Não é fácil. Imagina você ter alguma tentação em dizer. Mas o que eu quero dizer aqui é em relação à credibilidade, é maturidade de falar para o outro. É de não omitir. Lá em casa a gente já fizemos as duas táticas. Não vou falar nada para não ter problema, não vou falar nada, vou ficar na minha. E vou falar diretamente para esclarecer logo, para saber o que é que vai acontecer. Eu lhe pergunto, você já usou alguma dessas táticas? Me diz qual é que dá problema, sério. As duas. Para mim o que dá problema é omitir. Eu não falo nada e de repente pelas entrelinhas ela descobre alguma coisa. Vai dar problema, vai dar confusão. Então minha sugestão é falar direto, mas tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade para ir construindo esse diálogo. Vamos passar. Rígido comigo, vou passando. Reconheça as boas práticas. Eu quero finalizar a mensagem lhe dando incentivos bons. Reconheça as boas práticas do seu cônjuge. Você pode pegar e pode olhar, tem um slide que eu botei bem aqui, você consegue ver ali no slide? Está tudo azul, está cheio de bolos de linha azul. Você consegue ver o vermelhinho? O vermelhinho é a imperfeição, o azul é a perfeição do seu esposo, da sua esposa. Sabe o que a gente faz? Você sabe o que a gente faz, né? O que é que a gente faz? A gente olha só para o vermelhinho. É só aquele problema.
tudo aquilo de bom que a gente faz, que o outro faz, parece que a gente pega assim, te amassa, joga fora e fica só minando naquele problema. E isso é maçante. Isso é muito, 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 muito maçante. Uma coisa que eu quero incentivar você é, se a sua esposa quer melhorar a parte física, incentive. Vou falar para os homens. Denise, amor, eu quero fazer academia. Pode fazer academia. Amor, eu quero fazer isso. Pode fazer. Se tivermos condições financeiras, pode fazer. Amor, eu quero fazer um curso. Pode. Vai. Te forma. Pode ir. Vai firme. Porque eu estou incentivando a minha esposa. Tem até um ditado que diz que não existe nenhuma mulher mal cuidada. Só os maridos que são um pouco pobrezinhos, né? Ou então que não investem nas mulheres. Então eu invisto na minha mulher. Então se ela quiser se cuidar, pode fazer, não tem problema nenhum. Deixa até de tirar para mim, se eu puder, para fazer para ela. Eu quero ver ela bem, quero ver ela bonita, quero ver ela saudável, quero ver ela alegre, feliz. Então eu faço o que eu puder por ela. E uma coisa que é importante em relação a isso, é às vezes essa valorização que ela falou logo lá no início da mensagem. Eu olho para minha esposa, a Denise casou com aproximadamente 50 quilos. Hoje a gente sabe que nós ambos ganhamos um pouco mais de peso. Então eu não posso querer olhar para minha esposa, que está com 40 anos, e querer comparar com menina de 23 anos, 24 anos, 25 anos. Eu não posso fazer isso. É uma covardia, né? Ela não pode querer que eu seja, o Anderson vai ter o mesmo corpo do menino do Atlético. Quando a gente faz isso, a gente está trazendo problema para o nosso relacionamento. Anderson, mas eu sou fitness, eu me cuido. Ok. Eu não estou dizendo que não é para você fazer. Eu estou dizendo que comparar, trazer aquele padrão para dentro de casa e desvalorizar a minha mulher. Eu sei dos problemas que a minha esposa tem. Ela me diz, amor, eu estou achando uma parte do meu corpo assim, assim, assado. Eu digo, amor, não te preocupa, está tudo bem, para mim tu és linda. Para mim tu és maravilhosa. E isso é muito importante, como ela disse, para levantar essa autoestima e saber que a gente pode seguir junto a si mesmo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que é para a gente estar mal fisicamente, mal emocionalmente e não fazer nada, não é isso. Eu estou dizendo que está daquele jeito, dá para cuidar, beleza, não deu, vamos tocando, vamos valorizando aquilo que é bom. Eu vou passar essa parte da comunicação eficaz, mas a comunicação, eu sugiro para vocês, primeiro tem que ter essa maturidade de falar direto, falar sem dialetos, sem entrelinhas. É como eu digo para ela, meu amor, quer me falar alguma coisa? Vai direto. E homem é assim, homem é direto. A mulher não, a mulher ela vai organizando as ideias até chegar. Fale direto para o seu cônjuge. Não dê curvas. É melhor falar direto do que outro falar, ou que a pessoa tentar descobrir o que é que está acontecendo. Não, para mim pode falar. Eu já sei o que está acontecendo. Tem que ter coragem, tem que ter oração. Às vezes eu preciso orar. Senhor, prepara o coração da Denise, prepara o coração do Enos, para ele receber o que eu vou falar. Às vezes vão ser coisas duras. Se tem uma pessoa, meus irmãos, que falam coisas para mim duras, críticas duras, está aqui, é a Denise. Eu sei que às vezes alguns dos meus irmãos na igreja querem falar alguma coisa para mim. A Denise vem e fala logo. Amor, assim tu fizeste isso. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer. Eu reconheço, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus que está na gente, reconheço, baixo a cabeça e digo, obrigado, amor. Obrigado, porque eu sei que nem todo mundo ia ter coragem para me falar isso. E ela vem e fala. Estamos fechando. E quando a gente não consegue, apesar de todo o nosso esforço, ajudar o nosso cônjuge a melhorar algumas coisas, o que é que a gente faz? Porque às vezes a gente quer mudar um ao outro, né? E a gente não consegue mudar ninguém. Mas a minha atitude pode ajudar o outro a mudar. A gente tem que orar junto, desenvolvendo um tempo de oração, um tempo entre o casal, de sentar, vamos orar. Às vezes, é interessante que só um momento de oração, ele vai desencadeando assim uma bênção para curar, para ir sanando aquelas coisas que estão ali, que a gente está com medo de tratar. De repente, quando a gente se espanta, já resolveu.
por conta da oração. E finalizando, eu queria dizer para vocês que se Jesus mandou nós amarmos nossos inimigos, o quanto eu preciso amar minha esposa? Eu não quero constranger ninguém nessa noite aqui, não é minha intenção. Mas quem é da área da saúde aí? Alguém tem da área da saúde? Então, assim, eu vou falar aqui uma coisa, depois vocês me corrigem se eu estiver falando alguma besteira. Eu já li sobre a ocitocina, né? Que é o hormônio do prazer, da alegria. E eu tenho lido sobre isso, que é um negócio muito legal. É uma perda que os casais têm encontrado, para encontrar felicidade no relacionamento, é de beijar a sua esposa, é de beijar seu marido. Eu estou falando sobre não constranger ninguém, porque eu não quero que realmente, eu vou me beijar agora. Não, não é isso. Mas tem um estudo que diz que um beijinho de 6 segundos, ele passa ali a ocitocina entre nós, dá uma alegria, dá uma felicidade. E eu estava vendo um vídeo do Cláudio Duarte, ele dizendo que hoje os casais eles estão muito fracos de beijo. Ele fala assim que os casais já não se beijam mais. Uma vez o irmão Nonato fez uma mensagem, eu nunca esqueço daquela mensagem, irmão Nonato, da alegria e da vitória do casal quando ele simplesmente segura na mão um do outro. E eu quero incentivar vocês a beijarem seus esposos, beijarem suas esposas, para você sentir essa alegria, de poder sentir, sabe, lá no início era um desespero. Eu olho os jovens se beijando, eu passo assim e vejo um jovem, é um desespero danado. Fala, rapaz, mas que negócio é esse, né? Faz para acabar com a boca do outro ali. Mas um beijinho de 6 segundos não faz mal para ninguém. Não quero lhe constranger, mas se você, daqui a pouquinho, quiser dar um beijo de 6 segundos, no seu esposo, na sua esposa, você pode dar um beijinho de 6 segundos. Não faz mal para ninguém, não é um beijo escandaloso, é um beijinho assim. Eu sei que a Denise ela é muito envergonhada com isso, mas é um beijinho de 6 segundos. E uma última coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, meus irmãos. Eu sei que as idades, elas vão dificultando a questão sexual. Eu vou me afastar da Denise, porque depois ela briga comigo. Eu sei que é uma questão, falar de sexo é muito íntimo, e a ideia aqui é falar de coisa santa, de coisa maravilhosa feita por Deus. Tem uma sexóloga chamada Ariane Marques, né? A sexóloga, ela diz o seguinte, que para a vida sexual e espiritual do casal, ela diz que o casal teria que ter pelo menos 4 relações sexuais na semana. Eu brinco com a Denise, que eu falo, amor, como é que estão as nossas estatísticas? As nossas estatísticas estão bem, a gente está indo bem, e às vezes a gente está no vermelho lá em casa, a gente brinca, né? A estatística lá em casa, às vezes, tá no vermelho. E a gente vai brincando, mas por quê? Eu lembro que um pregador falou, e isso é muito importante. Às vezes a vida sexual do casal, olha como é interessante, ela reflete a vida espiritual deles. A vida espiritual deles não está boa. Não tem como, meus irmãos, uma vida espiritual ruim, um relacionamento ruim, e a gente poder dar um beijo na nossa esposa, e ter um ato conjugal santo diante do nosso Deus, para quem é casado. Não tem como isso acontecer. Então pense nisso. Eu tenho um best-seller lá em casa, mas esse aí eu não vou falar para vocês. Ele diz que transforme o casamento em 7 dias, 7 dias de sexo. É um best-seller cristão, irmão. Então, irmão Renato, esse daí é mais difícil. Esse daí eu acho que é um recorde, é um milagre. Eu acho que numa semana. Então, assim, nós estamos trabalhando lá em casa em relação à sexóloga Ariane, para a gente ver se a gente consegue, mas é difícil, irmão. Mas essa parte é uma parte muito importante do casal, de ter uma coisa saudável, uma coisa linda entre vocês, entre nós. E por fim, eu queria fechar essa mensagem falando da história do Ian e da Larissa. Está um pouquinho apagado ali, mas é interessante. O Ian e a Larissa são cristãos, você pode depois pesquisar no YouTube, é muito legal a história deles. O Ian, ele teve um acidente de carro, e ele teve problema cerebral, e ele perdeu parte da fala, perdeu parte dos movimentos, e ficou irreversível. Eles então namoravam, e ela foi se aconselhando com os pais, ela foi amadurecendo a ideia de casar com ele.
e passou um tempo, reverteu um pouco a questão cerebral dele, ele voltou a falar, ele voltou a se locomover, e aí ela decidiu, vamos casar. E é uma história linda, toda vez que eu vejo essa história eu choro. Porque a história deles, ela falou, eu vou me casar com ele e vou cuidar dele. A gente está falando de felicidade e imperfeições. E eu pensei na história deles porque o Ian perdeu a coordenação motora, o Ian perdeu o raciocínio, o Ian perdeu a fala. E mesmo assim essa moça decidiu, eu vou cuidar dele até o final. E eles estão casados. Casaram em 2012 e estão casados até hoje. A história é linda. E quando eles casaram, eles citaram esses textos aqui do John Piper. O John Piper, eu sou muito fã dele porque ele é um defensor de casamento. E ele diz assim, finalizando a mensagem. A beleza do amor fiel entre Cristo e a sua igreja e de um casamento. A beleza do amor fiel entre Cristo e a sua igreja e de um casamento brilha mais quando nada, senão Cristo, pode sustentá-lo. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Eu espero que você, quando estiver cheio do Senhor e você sentir a presença dele, eu sei que eu posso cuidar melhor da minha esposa. Se Jesus mandou eu amar meu inimigo, eu sei que eu posso superar os defeitos que a minha esposa tem. Eu sei que eu posso superar as questões físicas, superar às vezes as questões intelectuais, emocionais, às vezes aquela parte chata, porque Cristo me sustenta, porque Cristo me faz amá-la de uma maneira tal, que eu olho para Jesus e amou a igreja tão imperfeita, e Ele morreu para deixar ela imaculada. Eu espero que no seu relacionamento também, você deixe Jesus sustentar de tal maneira a sua vida como casal, que você possa ser muito, 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 muito feliz com as imperfeições do seu marido, da sua esposa. Amém.